Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e a Renata, gravando de novo a nossa aula, porque como quem acompanhou percebeu que a gente teve algum problema aí no áudio. Então, há pedidos para ninguém ficar sem assistir a aula, que foi muito legal. A gente está gravando de novo para poder compartilhar com vocês, tá? Então, eu queria falar que essa aula, para quem não acompanhou, foi uma aula que a gente pensou nesse tema, depois de uma pesquisa que a gente fez sobre os cuidados nutricionais na quarentena. Então, em cima desse resultado da pesquisa, a gente montou essa aula para passar algumas dicas para vocês sobre a retomada da estratégia na quarentena. E se você puder compartilhar Bom, primeiro a tela. agradecer todo mundo, né? A gente teve vários problemas aí no áudio, né? E muitas pessoas Sim. pediram também no Instagram e no WhatsApp, pacientes, pessoas que seguem a gente pediram para assistir, então a gente achou legal gravar isso de novo, tá? Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a apresentação. Tudo certo, né? Tudo certo. Legal. Pode começar, Rê. Então, assim, pessoal, por que é tão difícil voltar para uma reeducação alimentar? Quem já passou por isso, e a maioria das pessoas, né, das pessoas que já têm, assim, mais de 20 anos, vamos dizer assim, mulherada, já passou por isso, né, e já percebeu que, assim, às vezes é muito mais difícil você voltar do que você continuar de uma forma contínua fazendo a reeducação alimentar. E tem uma série de motivos para isso, né? A gente sabe que quando você se depara com uma coisa nova, tem toda aquela motivação inicial, né? Assim, a dieta low carb ela é extremamente rica, né, em preparações e tal, mas como qualquer outra estratégia de emagrecimento, ela tem restrições, né? E muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de lidar com essas restrições. E também tem a questão do metabolismo, né? O corpo da gente ele começa a ficar um pouco mais esperto, né? Ele sabe que vai vir uma restrição aí, ele tenta gerenciar a reserva. Então, voltar é sempre mais difícil por razões tanto metabólicas quanto nutricionais, né? Então, a parte comportamental ela faz uma diferença muito grande também. Mas se você deixou de fazer, você não vai ter opção. Você vai ter que voltar e não tem muito o que fazer, tá? Então, assim, né, uma coisa muito importante para a gente começar falando é que quando você tem uma retomada de qualquer estratégia, isso vale para tudo, né? Para uma pessoa que vai voltar a fazer academia, enfim, para qualquer estratégia de mudança de comportamento, vale a mesma coisa, né? Muitas vezes as pessoas elas têm uma ilusão, né? Isso é vendido muito para a gente pela indústria tanto de alimentos quanto farmacêutica, pelas mídias, que a gente pode ter tudo, né? A gente pode emagrecer comendo tudo que a gente quer. Isso não existe, né? Então quem busca esse milagre vai sempre ficar muito decepcionado e frustrado. Então muitas vezes a gente percebeu aí na nossa pesquisa que as pessoas colocaram a alimentação na quarentena em segundo plano, porque como não existia um lazer consistente, né, muito medo, muita situação diferente aí na vida das pessoas, o trabalho remoto, em casa, né, as pessoas tendo que administrar os filhos, as pessoas elas se tornaram mais condescendentes em relação às escolhas alimentares. Então, de repente, poxa vida, você está lá trabalhando, o seu filho tendo aula, vamos pedir qualquer coisa mesmo, né, no delivery está tudo certo. Então, muitas pessoas tiveram uma piora aí dos seus parâmetros de saúde, tá? E aí, Dé, a gente mapeou, né, na nossa pesquisa com vários pacientes, então a gente ficou até bem impressionado com o número de pessoas que tiveram, né, a boa vontade de responder a nossa pesquisa, foram 76 respostas, e realmente grande parte das pessoas que procura atendimento nutricional é para emagrecimento. É lógico que nós temos também uma gama de pessoas com problemas digestivos, pacientes diabéticos e tal, mas realmente a maior parte é emagrecimento, tá? E aí a gente perguntou a respeito da adesão à dieta, né? Então, assim, se você pegar nesse gráfico de pizza, né, você tem aí
que 36% das pessoas manteve as orientações com dificuldade, né? 20% das pessoas acabou abandonando o tratamento, a pessoa largou mesmo, né? Chamou a atenção da gente essa questão de buscar alternativas por conta própria, né? E apenas 16% das pessoas conseguiu manter essas orientações sem muita dificuldade. Então, na verdade, assim, se a gente pegar o grosso dessas pessoas, né, a grande parte das pessoas ou abandonou ou teve muita dificuldade para manter. Então, eu acho que você também, né, Dé, como nutri, você sabe que muitas vezes a perda do vínculo com o profissional, ela traz isso, né? Nem sempre a gente consegue explicar. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso, da sua experiência de hospital também. Sim, é bem isso. Se você não tem um vínculo mais próximo do profissional, você acaba relaxando, né? Isso. Então, acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante ter esse estreitamento com o profissional para você ter esse incentivo e não abandonar, porque é o que a gente viu aí em resultados, né? A pessoa acaba desistindo e esse vínculo muito mais próximo entre aspas, te traz uma obrigatoriedade, né? Você fala, não, eu tenho compromisso, eu tenho que dar um feedback, eu tenho que... E aí você acaba se compromissando mais do que se você não tivesse vínculo, se você se liberta, né? Você se libera e Exato. acaba relaxando. Exatamente. Então, a gente colocou aqui, a gente achou muito interessante os motivos que as pessoas, né, relataram aqui, de acordo com o que a gente perguntou, para realmente ter essa dificuldade de seguir a orientação nutricional. Então, só 8 dessas 76 pessoas falaram que não tiveram nenhuma dificuldade, mas um grande número de pessoas relatou questões de ordem emocional nessa dificuldade. Então, a questão do medo, da insegurança, da incerteza, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não esperava, essa coisa da falta de foco, né? Então, o foco ele saiu do autocuidado e ele foi para outras coisas. Nós entendemos, né? Toda a questão laboral, né? De trabalho, de estudo, mas de qualquer modo, as pessoas elas não reportaram para a gente dificuldade financeira, né? Só 4 pessoas disseram, olha, eu precisei largar a dieta por questões financeiras, né? Porque as pessoas elas falam muito que a dieta low carb é cara. Não, Sim. gente, não é caro. Você comprar carne, salada, legumes e ovos não é caro, né? Assim, se você comparar, por exemplo, o preço que você gasta num, sei lá, num bolinho industrializado ou num fast food que você vai pedir para sua família num sábado, é muito mais Os do que congelados. congelados, exatamente. Né? Então, não é isso. Então, as pessoas elas tiveram essa percepção que o problema ele foi muito mais de ordem comportamental do que de ordem prática. Né? Assim, falar, olha, realmente eu não tenho dinheiro para fazer a dieta. E aqui eu falo que esse slide, né, eu tenho vontade de chorar meia hora, mas tudo bem, faz parte da nossa, né, da nossa tradição alimentar, que foi o retorno maciço aos carboidratos. Então, a gente teve aí um retorno muito grande ao arroz e ao pão, né? Então, vocês viram aqui, olha, 71% das pessoas entrevistadas voltaram a comer o pãozinho de todo dia, que é o grande... né, o grande entrave, as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de encontrar um substituto, até emocionalmente, para esse pão, né? E outros cargos também, né? Os doces em geral tiveram uma representatividade, aí 65,8%. O próprio arroz, que é um acompanhamento, né, do dia a dia das pessoas. Ou seja, o carboidrato ele voltou com tudo aí nessa quarentena, né, Dé? O feijão, arroz e feijão. Muito bem. Bom, então, em resumo, pães, massas e doces são os alimentos mais difíceis aí de abandonar, né? Questões emocionais e falta de foco, elas foram reportadas como mais relevantes aí do que problemas financeiros e eventos práticos, concretos. E aquilo que a Débora comentou sobre o vínculo, né, com o profissional, que isso é uma coisa que em todas as áreas, né, da saúde, a gente tem essa presença, né? Tanto pessoas que fazem tratamento de saúde mental, tudo isso é muito importante.
tá? Então aí a Só gente complementando, Rê, essa fala questão dessa. emocional, que foi o mais reportado aí, né? É uma questão que as pessoas têm que ter a percepção que na consulta, né, no atendimento, nesse vínculo com a nutricionista, é muito trabalhado, né? E esse, Sim. você consegue trabalhar essa questão também no teu atendimento nutricional. Porque às vezes Ajudar a também nesse pessoa acha processo. que a gente está fazendo uma pergunta vazia, o horário, que horas, quanto, mas a gente está percebendo assim como essa pessoa se relaciona com essas informações. Muitas vezes a pessoa se Sim, relaciona com desconforto, com vergonha, né? Assim, e às vezes ela fala, sei lá, eu não comi determinada fruta, mas na low carb, quanto menos fruta, melhor. Então, assim, tem uma série de crenças limitantes, né, que a gente acaba precisando trabalhar e acabar pescando realmente alguma coisa do contexto familiar, né, dessa sim. pessoa. Então é muito importante, né? As pessoas podem achar que, mas eu vou pagar uma consulta para ficar escutando ela me perguntar quantas colheres de arroz eu como, mas é que para nós que temos experiência, a maneira como a pessoa traz essa informação diz muito sobre ela, né? Então para a gente é muito importante essa investigação. E aí a Dé vai falar um pouquinho para a gente agora, assim, o que fazer para retornar ao foco. Então a gente colocou aí uma série de dicas que a gente queria compartilhar com vocês e a Débora vai falar as primeiras dicas aí para a gente. Sim. Então, em função, né, do resultado dessa pesquisa, como eu falei inicialmente, a gente pensou em fazer uma aula para ajudá-las e ajudá-los, né, nesse processo aí de retomada. Então, a gente trouxe para vocês 10 valiosíssimas dicas aí que vão ajudar bastante vocês nesse processo. Eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras. Então, pode mudar, Rê. A primeira dica é estabelecer metas. Então, quando a gente retoma o processo, a gente precisa estabelecer metas realistas e de prazos possíveis. Deixar isso registrado em um papel, um documento digital, aplicativo, para você ter esse controle disso. Não adianta você estabelecer uma meta que não é alcançável. Eu quero perder 15 quilos em um mês. Isso não vai acontecer. E você vai se frustrar e você vai abandonar de novo a estratégia. Então, para você ter uma base, em linhas gerais, o que é possível emagrecer? Que meta você pode estabelecer? Perder entre 2 a 6 quilos no primeiro mês, né? Visto que grande parte dessa perda é de água. Isso é Perfeito. uma meta palpável que você pode estabelecer. Entre 1,5 kg a 3 quilos nos próximos 2 meses. E até 1,5 kg nos meses subsequentes. Então, se a gente pensar num panorama aí de 6 meses, em base nessa média, isso é uma média, isso é muito individual, você pode estabelecer uma meta de perder de 10 a 15 quilos em 6 meses. Se você estabelecer que vai perder 15 quilos em um mês, isso não vai acontecer. E, de novo, isso é uma média, tá? Então, se você tem 10 quilos a mais no seu peso, você não vai perder 15, né? Então, estabeleça uma meta condizente com o que você tem a perder. Então, se você tem 40 quilos para perder, você pode até perder uns 20 em vez dos 10 a 15, pode Sim. estabelecer uma meta de 20, que é palpável. Então, a gente tem que estabelecer uma meta que seja alcançável, porque senão você vai desistir. Avaliar medidas de roupas e circunferências é bem mais representativo do que o peso em si. A gente sabe que nós brasileiros, adoramos uma balança, todo mundo tem uma balancinha no banheiro, mas não é o ideal, né? Até porque você vira escravo, então tá todo dia se pesando e se frustrando, porque a gente tem uma oscilação de peso natural. Eu ganhei 500 gramas, e aí você acaba também se frustrando. Então, o ideal mesmo são as medidas, a roupa, né? O melhor, pega uma calça que você quer entrar e estabelece aquela. Não, eu preciso entrar nessa calça porque eu usava essa calça há um ano atrás. E é uma referência bacana também de ter uma roupa que você queira entrar, né? E é melhor perder 5 quilos em 6 meses que engordar ou mesmo manter o peso. Então, não se frustre. Lembrar que o resultado é consequência e que a redução na secreção da insulina ela é decisiva para números mais expressivos. Então, se você tem uma resistência à insulina, é outra coisa que vai te frustrar no começo. Se você tem uma resistência, essa redução de insulina vai demorar mais a acontecer. Então, às vezes você começa o processo da estratégia e demora, fala, eu estou fazendo 15 dias, estou fazendo um mês e não estou perdendo peso, porque essa redução de insulina ainda não aconteceu. Isso. Então, é o momento de você ser
persistente, continuar a estratégia, porque aí você vai começar a observar essa queda de peso, tá? E isso depende de cada pessoa. Então, a preocupação que você tem que ter é em fazer direitinho, da melhor forma possível, sem se preocupar com os números, tá? Não sei se a E Rê sem tem se mais... comparar também com outras pessoas, né, Dé? A gente Sim, vê assim, sim. por exemplo, como agora tem Instagram, essas coisas, então eles põem lá, desafio, procuramos mulheres que queiram perder de 6 a 10 quilos em um mês. Esquece, gente, isso aí é só marketing, tá? Então, assim, Sim. hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que foi muito interessante, a composição corporal dela. Ela tem uma composição corporal excelente. Se ela tivesse né, assim, vinculada em balança, ela teria ficado frustrada. Só que na hora que eu mostrei, né, o gráfico de composição corporal para Sim. ela ficou extremamente feliz. Então, assim, não adianta você se comparar com uma pessoa, por exemplo, que tem muito mais gordura que você, ou que de repente nunca fez nada. O seu parâmetro é você. Você tem que competir com você, só, né? Sim, essa questão da composição corporal é importantíssima, né, Rê? Porque às vezes a pessoa perdeu na balança 2 quilos, mas quando ela vê a avaliação da composição dela, ela ganhou 6 de massa magra. Exato, Então, exato. a massa magra ela é mais pesada. Então, às Pesada, vezes, por isso que é importante estar vendo realmente outros parâmetros sem ser a balança, né? sem dúvida. A segunda dica é não conte com soluções de última hora. O que isso significa? Que você tem que se programar para fazer a dieta. Se você desencanou, deu uma relaxada, vai retomar, se organize antes de fazer essa retomada. Faça um cardápio semanal a fim de programar todas as suas compras, todos os seus preparos. Assista a nossa aula, Faça e Venda, que está no YouTube, que vai ajudar muito, muito na elaboração dessas refeições, para deixá-las mais atrativas e fazer de uma forma realmente organizada, porque senão é outra coisa que vai te frustrar. Você começou a dieta, eu achei, putz, eu não tenho o que fazer, eu não tenho que preparar, não tenho que comer, eu não tenho o meu snackzinho, eu não tenho... Aí você vai acabar Desiste. desistindo e voltando a fazer a estratégia que não é legal e comendo coisas que não fazem parte da estratégia low carb. Priorize alimentos que você gosta. Quem não faz a dieta, se você não tem, se na sua família outras pessoas não fazem a estratégia, eles têm 1000 outras opções para comer que você não tem. Então, priorize você. Dê prioridade à proteína que você gosta. Tenha mais vezes no cardápio essa proteína que você gosta. E os outros se viram com as outras coisas, porque eles vão ter mais opção. Então, respeite o seu desejo acima de tudo para você conseguir seguir melhor. Seja mais criativo nos acompanhamentos das carnes. Sem a dupla arroz e feijão é fundamental, é muito importante que você faça outras receitinhas. Nosso livro também tem muita opção para você deixar a sua refeição mais agradável. Então, farofa low carb, a gente pôs uns exemplos aqui, caponata de legumes, arroz de couve-flor, um risotinho, enfim, N preparações que você pode fazer para deixar a sua refeição mais agradável e mais gostosa. E aqui a frase ressaltando é quase, eu diria que é impossível, eu falei quase impossível, eu acho que é impossível fazer uma dieta só com filezinho de frango e salada de alface. Ninguém aguenta, gente. Não tem como funcionar. Então, a gente tem essas opções para vocês. Pode mudar, Rê. A3, importantíssimo. Se você sabe que você é um beliscador ou uma beliscadora, e que você tem esse prazer de comer essas coisinhas nos intervalos, os snackzinhos, as coisas, então você tem que ter as opções low carb, porque senão você vai atacar a geladeira e vai comer o que tiver lá, no armário. Então tem, ainda mais se sua família faz um outro tipo de alimentação, outro tipo de estratégia, vai ter a bolachinha, vai ter o biscoitinho. E se você não tiver a sua opção, você vai acabar comendo, vai acabar sucumbindo a essas coisas. É o que a gente não quer. Então, tem opções. Tenha frios, queijo, frios que você pode consumir. Tem as oleaginosas ali à mão. Tem uma sobremesinha para aquela vontade de doce, low carb na geladeira. Tem as frutas que você pode consumir, porque aí, dessa forma, você não vai escapar da estratégia. Perfeito. Alguma coisa, Rê? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que Vamos. a gente não se livra desse hábito só porque a gente está fazendo dieta, né? Então, vocês Sim. podem... Geralmente, os homens, eles são menos beliscadores, assim, eles fazem refeições com volume maior, né? Mas a gente também, quem cresceu fazendo dieta,
também foi evoluindo ao longo do tempo aquela ideia do 3 em 3 horas. Então é muito difícil largar isso de vez. Então é melhor você ter coisas que você possa comer. Com o tempo você vai ver que isso vai diminuir, porque a Sim. nossa estratégia low carb dá uma saciedade muito diferente de outra estratégia. Muito Então você não vai com o diferente. tempo sentir essa necessidade de ficar beliscando. Mas Sim, é aquela coisa do hábito, né? Mais do exato. hábito do que, na verdade, da necessidade ou da fome, né? Sem Então, dúvida. quando tiver, para ter essas opções. E lógico, né, Débora, Quarta dica. com vistas a deixar de fazer isso, né? Assim, eu acho que a gente sempre Sim. ressalta que o ideal na low carb é fazer 2, 3 refeições por dia apenas, mas você não vai conseguir isso de um dia para o outro. É melhor beliscar o que pode do que surtar e beliscar o que não pode, tá? Quarta dica. É importante verificar se você está cumprindo a sua meta proteica. Como que a gente estabelece essa meta? Você pega o seu peso e multiplica por 1,3. Aí você vai chegar à quantidade ideal de proteína que você deve consumir por dia. E Em aí a gente gramas, né, colocou aqui Débora? algumas... Oi? Em gramas. Em gramas, eu falei Isso. diferente? Não. Em gramas. E aqui a gente pôs alguns exemplos para vocês terem como base. Então, 100 gramas de carne preparada, ela tem em torno de 27 gramas de proteína. Um iogurte proteico de 14 a 20, dependendo do iogurte da marca. Um ovo de 5 a 7 gramas. Uma fatia de 30 gramas de queijo de 5 a 6. E 2 de proteína 9 e 30 gramas de mix de castanhas em torno de 4 gramas. Aí você tem uma base de alguns exemplos para você calcular aí o quanto você precisa comer de cada alimento para estabelecer, para atingir a sua meta proteica por dia. Tente experimentar o teto da saciedade, fazendo, por exemplo, um café da manhã com 5 ovos para você sentir como que fica essa questão da sua saciedade. A proteína, é importante lembrar que a proteína ela é a promotora da saciedade. As pessoas têm muito em mente que o que dá saciedade é o carboidrato, e não é, é a proteína. Eu até citei durante a aula que o meu namorado está fazendo a estratégia low carb agora comigo, e ele falou assim, não, eu tô com fome porque eu não tô comendo carboidrato. Eu falei, não, você tá com fome porque você tá comendo pouca proteína. Aquela ideia do bifinho tamanho da palma da mão, como a gente colocou aqui, não existe na estratégia low carb. Se você comer um bifinho palminha da mão pro homem, né, e da mulher, aquelas medidas, referências de outras dietas, você vai passar fome. Porque você não está comendo carboidrato, você tem que aumentar, consequentemente, a proteína, que realmente é o que te dá saciedade. Então, você coma a proteína até estar satisfeito, né? Porque senão, realmente, você vai passar fome. Priorize carnes e ovos e castanhas, receitinhas e queijos. Versus, né, as receitinhas e queijos. Então, exato. o ideal é você comer carnes, ovos, os legumes, as saladas. Porque se você também comer muita receitinha, muito queijo, muita castanha, você vai exceder aí na quantidade de gordura e, consequentemente, de caloria. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Perfeito. Próxima. A quinta dica. Seja 100% nos finais de semana. Gente, não existe retomada com final de semana. E não gosto nem de usar o termo, né? Mas no dia do lixo, não existe numa retomada de estratégia. Você tem que fazer de segunda a segunda para você ter o resultado. Então, na fase de perda de peso, especialmente no momento de retomada, você tem que estar totalmente comprometido. Porque senão nem retoma, gente. Se for para fazer meia boca, é melhor nem fazer. Então, é comum ganhar algum peso nesses dias, mesmo fazendo tudo corretamente, por isso que eu falei na outra dica. Não se baseie em balança nesse momento, principalmente. Siga firme e forte aí nessa retomada, porque às vezes o processo é muito individual e é um pouco mais lento. Então, e nesse momento, como a gente já falou, muitas pessoas vão desistir. Então, seja persistente, porque é isso mesmo que o seu corpo está esperando, né? Que você desista. Se prepare para as tentações. Primeiro, umas diquinhas, né? Número 1, aprenda a fazer a massa da pizza low carb ou wrap que você vai usar, que tem receitas no nosso livro como base. Então, no fim de semana, é natural da população paulistana pedir uma pizzinha no fim de semana. A sua família vai pedir, você vai comer a sua pizza low carb, ou você vai comer o recheio da pizza. Peça um hambúrguer, sua família vai pedir um hambúrguer no delivery, você vai acompanhar a sua família comendo um hambúrguer, mas você vai pedir o seu hambúrguer sem pão.
né? Com outros acompanhamentos. Vai pedir comida japonesa? Você vai pedir essa opção também, mas sem o arroz. Vai pedir os crus, vai pedir um tepã, alguma coisa que você possa comer sem o arroz. Vai organizar um churrasquinho? Vai investir nos legumes, fala churrasquinho do legume, que às vezes eu falo, as pessoas dão risada, mas é uma Uma delícia, delícia. gente, é uma Todo mundo delícia. come. Você faz, não E todo sobra. mundo acaba comendo, o pessoal tira sarro, mas todo mundo come. Todo E aí mundo você vai come. comer as carnes normal, só vai tomar cuidado com os acompanhamentos. Você vai comer o queijinho coalho, que é uma delícia, você vai comer muita carne, e os acompanhamentos você vai substituir. No nosso livro tem a receita da farofa low carb, que é Maravilhosa. deliciosa e que todo mundo come junto, porque ela é muito saborosa. E aí você não vai comer, obviamente, o arroz, feijão, mas você vai ter uma infinidade de opções que você vai poder comer junto e acompanhar esse churrasco. E vai aproveitar para testar as receitinhas, né? A gente tem no livro várias receitas super saborosas que você vai levar essa receitinha no churrasco, essa preparação, as pessoas vão se surpreender, nem vão acreditar que é uma receita low carb, você vai fazer sucesso e vai conseguir comer uma sobremesa junto com todo mundo. Com certeza. Agora, não sei se a Rê tem alguma coisa para completar, mas ela vai seguir agora com as próximas dicas. E aqui, né, Dé, até emendando nessa dica 5, é que assim, alguns problemas da low carb, eles são super comuns e a gente precisa encarar de frente. Não tem como você ter resultado se você não tiver esse olhar para essas situações, né? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas trazem muito no atendimento de consultório é a questão do pão. Pão é um problema na low carb. Então, se a pessoa não conseguir encontrar um pão que ela goste, ela vai ter dificuldade, porque raramente uma pessoa vai conseguir comer ovos todos os dias até chegar na meta. É impossível, Sim. né? Então, eu acho assim, no nosso livro a gente tem várias opções de receitas, opções diferentes de pães, mas você também pode comprar de pessoas que vendem, né? E vai dando uma trocada, porque assim, o pão low carb, ele enjoa mesmo, ele não dá aquele barato, né? Aquela coisa assim louca que a refeição com carboidrato dá. Então, não adianta a gente ter essa expectativa, porque essa recompensa química imediata, ela só é ocasionada pelo carboidrato. Então, você não vai sentir isso de jeito nenhum, né? E lógico que é super importante equacionar a expectativa. Não adianta você achar que um arroz de couve-flor, ele vai ficar igualzinho um arroz normal. E é engraçado, né, que os pacientes, eles falam isso, mas não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. É um acompanhamento que ele está inspirado no arroz. Sim. Mas não tem nada a ver, não tem amido, né? Não tem amido, não... Então, eu acho que assim, é legal? É legal. Vale a pena? Vale a pena. Mas não é igual. Então, a gente percebe que, por exemplo, quem tem uma expectativa mais assim realista e quem foca nas vantagens tem mais resultado. Por exemplo, sei lá, a pessoa, todo dia ela come arroz e feijão, ela tem sono depois do almoço e um monte de gases. Quando ela começa a fazer a low carb, ela não tem mais refluxo, ela não tem mais gases, ela não tem mais sono. Gente, Sim, fica muito mais disposta. Maravilhoso. Né? Então, eu acho que assim, por isso que a gente falou no começo, de você anotar num papel quais são suas expectativas para você ter pelo menos uma noção do que é bom, né? Do que está funcionando, porque tem muita vantagem também, né? Claro. Isso aqui é muito importante, assim, né? Que a gente possa fazer uma lista daquilo que a gente realmente precisou abandonar, né? Que a gente chama de cartão de enfrentamento, e daquilo que a gente conseguiu ganhar. Porque, assim, qualquer mudança de comportamento tem uma espécie de luto, né? Assim, uma pessoa que para de fumar ou para de beber, ela deixa de ter uma gama de prazeres que ela tinha antes, né? Então, a gente escuta muito os pacientes que param de fumar falando isso. E na dieta também. Então, de repente, eu precisei deixar o pão da padaria, a comida da sogra, o bolo de aniversário da empresa. Tem uma coisa na nossa cultura também que é muito valorizada, que é ser aquela pessoa que não tem frescura para comer, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás com o pai, mãe, com o avô. É tão bonito comer de tudo, né? Ai, que lindo! Aquela pessoa que tudo que você põe na mesa, ela come, ela gosta. Né? A questão de ser aquela pessoa que leva as melhores sobremesas nos churrascos, enfim, gente. E lógico que é
o que é mais, né, complicado de lidar é você deixar essa liberdade de comer o que você quer na hora que você quer. Então, tem realmente perdas, mas tem muitos ganhos. Então, o principal ganho realmente é a sensação de controle sobre a fome. A low carb, ela traz isso. Ela te livra da fome constante. E outras coisas, né? Sim. Outro dia o paciente falou, ai, nossa, eu já ia doar minhas roupas, todas elas voltaram a servir. Pois é, até financeiramente isso faz diferença, né? E toda a questão de você ter menos cansaço, conseguir ter uma autoestima melhor, ter mais energia para brincar com seu filho, olhar os exames e ter uma saúde metabólica melhor. Então, tem coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que e precisam estar lá, né, Dé? Não sei se você lembra de mais alguma vantagem aí da low carb. Sim, não, mas é bem isso. Eu acho que é colocar na balança, gente. As Sim, vantagens e as tá na desvantagens. equação. Tudo tem tudo na vida, né? A gente perde uma coisa para ganhar outra. Mesmo na situação que a Rê citou, quando a gente para de fumar, a gente perde, né? Eu nunca Eu fumei, nunca mas que fumei também, não o sei. prazer do fumo, de fumar e tal, que eu não sei nem o que é, mas você tem os outros ganhos, né? De saúde. Então, tudo na vida é isso. É colocar na balança o que vale a pena para você, né? Eu acho que com a estratégia low carb os ganhos são muito maiores do que Nossa, as meu Deus. perdas, né? Senão a Então, gente não faria, né, Dé? Senão a gente senão a ficaria, gente não né? teria tanta gente aderindo e com tanto sucesso tão feliz com a estratégia. Não, a gente não faria. Uma coisa muito importante, né? Que assim, quando você tiver vontade de desistir, aprenda a descansar, né? Então, assim, você pode se dar um gap, né? Um dia livre, um day off, uma refeição livre, Sim. mas assim, tire da sua cabeça o conceito de dia do lixo. Você não come lixo, né? Você não é rato de Pelo amor de rua. Deus, eu odeio É esse termo. horrível, é horrível. Você não vai colocar lixo no seu templo, que é o seu corpo, né? Então, assim, Sim. o mais importante é você pensar que pode ser uma saída eventual, pode ser extremamente benéfico, porque isso faz com que o seu metabolismo ele dê uma resetada, né? Então ele vem aí de um período de uma restrição mais severa, você dá um gapzinho, come alguma coisa super gostosa, prazerosa, e depois você retorna, né? Então, como a Débora falou anteriormente, assim, na fase de perda de peso, o sucesso ele tem muito a ver com a regularidade, né? Ele tem muito a ver realmente com a sua capacidade de fazer isso em 90 a 95% do tempo, porque 80 a 20 é manutenção, né? Sim. Então essa coisa de fazer de segunda a sexta a dieta, sábado e domingo não faz, eu garanto para vocês que é manutenção, porque é o que eu faço hoje, né? E uma outra coisa Mas isso importante, depois, né? Deixando claro, depois que você depois que você chegou, chegou na sua meta, né? depois que você chegou na meta, não tem como, né? E uma coisa É. muito importante, assim, é que principalmente as mulheres têm uma dificuldade muito grande de estabelecer uma rotina de lazer e prazer. Né? Então, por exemplo, de repente o homem rapidinho ele arruma um grupo para andar de bicicleta, ele tem um grupo dos amigos para jogar conversa fora no bar, né? Ele compra um videogame para brincar, né? O homem ele é muito bom para brinquedos, né? E mulher não. Então, às vezes a gente, sei lá, para marcar, sei lá, um café com uma amiga, mesmo virtual, hoje não marca. Então, assim, talvez a gente teria que colocar na nossa planilha, no nosso planner, né, semanal, algum Nossa momento rotina na mesmo. nossa rotina, né? E é engraçado, né, Dé, como isso realmente tem uma repercussão super positiva. Por exemplo, na semana passada eu fui tomar café com uma amiga, foi extremamente prazeroso, tomamos todos os cuidados de distanciamento e Claro. tal, só que aquilo foi um remédio para mim, né? Então, que isso possa ser uma regularidade maior para tirar o nosso foco da comida, porque se é o único prazer que a pessoa tem é comer carboidrato, não tem o que fazer, né? Sim. Bom, gente, essa aqui na nossa aula, né, Dé? Você deve lembrar que é as carinhas que as meninas fizeram nas telinhas lá. Porque isso Sim. aí, gente, infelizmente ou felizmente é uma realidade. Não espere parceria na hora de fazer dieta, tá? Se você está esperando o marido aderir, o filho aderir, a avó aderir, a mãe aderir, para você fazer com companhia, você Não esquece. vai fazer. Não, nunca, nunca, nunca.
Não tem como. Porque, assim, primeiro que tem uma situação assim. A família, ela passa por 4 fases, né? Então, quando você decide fazer uma mudança comportamental, a primeira fase é a desconfiança, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, quando a pessoa começa a ir na padaria e te trazer todo tipo de pães recheados. Que pãozinho. E a fase 4, que é a aceitação e o respeito. Então, assim, se você começou a fazer, tá todo mundo tirando barato da sua cara, isso aí mesmo, come essas coisas esquisitas aí, essa farinha louca, esse arroz esquisito, esse macarrão de borracha, a pessoa vai tirar barato adoidado. Mas, assim, eu posso falar por experiência, assim, de consultório, porque, assim, a minha família, ela já está na fase 4 faz tempo, que eu já faço dieta há mais de 30 anos, mas, assim, passei por todas também, claro. Mas, assim, por experiência de consultório, muita gente não aguenta a fase da raiva, porque a pessoa que está do lado, ela começa a ter uma postura agressiva quando você não come o pão, quando você não come o arroz, ela começa a te criticar porque você está jogando comida fora, porque está tendo que fazer 2, 3 tipos de comida, né? Então, nessa hora, talvez se você não está dando conta, você precisa buscar apoio psicológico, né, Dé? Não sei se você tem alguma Sim. lembrança, já aconteceu com você também alguma coisa assim? Não, mas é bem isso, é o feedback que a gente tem constantemente. As pessoas acabam, é uma outra questão que faz as pessoas desistirem, porque elas acreditam que elas vão ter esse apoio do marido, dos filhos, e, gente, eu acho que 5%, né? Não sei Imagina. na sua estatística aí de consulta, 5% tem esse apoio, 95% não vai ter. Então, você tem que lidar com esse tipo de frustração, porque vai acontecer, eles não vão te apoiar. E é muito difícil quem consegue. Há quanto tempo que eu faço a estratégia, e agora que o meu namorado resolveu fazer comigo, mas ele ainda tá assim, naquela fase, não sei se eu vou conseguir, tá Uhum. difícil, não sei o quê, eu tô lá Sim. insistindo, mas se ele não continuar, eu Você vou seguir e continua, pronto. lógico, com E certeza. faz parte. Então, é muito difícil você conseguir. E se isso Sim. está interferindo muito no seu resultado, na tua cabeça e tudo, é importante sim buscar um apoio psicológico aí. Vai te Porque eu ajudar acho que bastante. faz parte do investimento, né, Dé? No Sim, investimento na pessoa. Porque é caro. Às vezes não, às vezes o seu convênio dá reembolso, sim, você passa pelo consegue plano de saúde pelo muitas vezes, né? plano, não é? É, E a última, né? Então, assim, a Débora já falou isso, mas uma coisa muito importante é comprometa-se, pessoal. Comprometimento, né? Porque, assim, muitas vezes, até eu fiz um post falando sobre isso no Instagram, para quem não me segue, vale a pena dar uma sapeada lá. Muitas vezes a pessoa ela espera que o profissional ele seja responsável por, sei lá, 90% do seu sucesso, né? Então, assim, sei lá, a pessoa tem uma expectativa que o profissional vai ficar respondendo mensagem no sábado às 11 horas da noite, enquanto a pessoa está pedindo comida no delivery. Não é assim, né? Até porque a gente quer que a pessoa ela tenha autonomia, né? Então, quem costuma ter sucesso é quem realmente se compromete de uma forma organizada. Então, por exemplo, digamos, você vai fazer um curso de inglês, você sabe que você vai ter tarefa para fazer, que você vai ter que escutar o listening do curso, né? Que você vai ter que fazer uma lição. Aqui, gente, é a mesma coisa, vai ter que estudar low carb, né? Tem que assistir vídeo, quem não é ainda, não tem se inscreveu no meu canal, se inscreva, tem muito conteúdo gratuito, né? Então, eu acho que assim, esse comprometimento, ele, como a gente fala, é um contrato, né? Então você tem que ter um trato com esse profissional e valorizar ao máximo do seu tempo de consulta, se você passa em consulta presencial, né? Ou online, enfim, se você tem um atendimento individual, é muito mais legal você fazer um e-mail com todas as suas dúvidas e mandar, sei lá, uma vez a cada 15 dias, do que você ficar, né, entupindo o WhatsApp do profissional. tempo Pode todo. isso, pode aquilo, pode isso, né, Dé? Sim, Porque porque assim, você mesmo fica constrangido, né, de ficar toda hora tendo que demandar esse acionar, profissional. Então, se você se organizar, como a Rê falou, manda de uma vez todas as suas dúvidas. Vão ser esclarecidas, vai estar lá registradinho todas as suas dúvidas. Às vezes até você se perde com tanta informação para lá e para cá.
fica mais fácil até de você se organizar. Sim. E de ambos os lados fica mais fácil, né? Para os dois lados. Né? E assim, uma coisa que é muito importante, né? Que assim, às vezes a pessoa ela tem uma expectativa que não foi atendida, só que por outro lado ela também não fez 100%, né? Então eu Sim. acho que assim, ai, nossa, mas eu não emagreci. Ah, mas eu furei 3, 4 vezes em um mês. Então, eu acho que quando você tem mais objetividade, o profissional também te atende de uma forma mais assertiva, né? Então, não adianta você mentir para o profissional, porque você não vai ter, né, a contrapartida. Mas é o que a gente colocou aqui no slide. Não espere facilidade, gente, porque assim, se fosse fácil, não existiria a epidemia de obesidade que a gente tem hoje de doença metabólica. Não é fácil. Né? Então, eu falo isso para todos os pacientes. Quando eu tenho a chance de apresentar a estratégia low carb por alguém, eu realmente me sinto abençoada, porque eu sei que aquela pessoa, pode ser que ela não tenha outra chance na vida dela de conhecer essa estratégia. Né? Então, sim, acredite na estratégia, ela funciona, só que você tem que fazer direito. Né? Agora, a literatura, ela deixa muito claro, de repente, todas as estratégias de emagrecimento, elas são equivalentes, só que cada uma tem, né, um calcanhar de Aquiles, uma que a dieta não é palatável, enfim, né, tem muita sim, coisa. E aí, Dé, eu queria que você falasse um pouquinho das nossas ferramentas aí de acompanhamento, das coisas que a gente oferece para os pacientes, né, nos nossos pacotes, enfim. E o que a gente tem aí ferramentas bem bacanas para ajudar vocês nessa estratégia, na retomada, quem já faz, quem vai iniciar. Nós temos o nosso curso online, DR Low Carb Saudável para Sempre. São 21 aulas, onde, né, a gente entrega super mastigadinho toda a estratégia, tudo que vocês precisam saber para fazer, para retomar, tá ali, todo o conteúdo. No que a Rê falou, né, da dica anterior, que vocês também têm que ter o compromisso de ir atrás, de entender um pouco mais sobre estratégia, que às vezes numa consulta você não consegue tanta informação. E sim, nesse curso está super, super completo, está com preço muito acessível. A gente está dando 50% de desconto agora na quarentena para realmente todo mundo ter a condição de adquirir o curso. E, enfim, nós somos suspeitas, mas o feedback que a gente está tendo em relação ao curso é sensacional, as pessoas estão adorando, realmente é um conteúdo muito... assim, tem tudo, como a gente falou, né? Assim... Um conteúdo que realmente faz com que as coisas se tornem mais possíveis de serem realizadas, né? Porque são vídeos curtos, são vídeos de 15 minutos, então a pessoa vai assistir o vídeo, vai fazer uma atividade. Claro, você pode assistir, são 6 horas de curso, divididas em 21 aulas, como a Rê falou, em torno de 15 minutos, que você consegue assistir no seu tempo, na sua disponibilidade, super tranquilo, porque não são aulas cansativas por serem curtas. Sim. Então, você consegue assistir super tranquilamente e trazer muito conteúdo para você conseguir seguir a dieta direitinho. A gente tem o canal da Rê do YouTube, que tem muita aula, então não tem nem a desculpa, gente. Ah, eu não posso gastar, não posso... Você não pode, nesse momento, fazer o curso, você pode assistir as aulas no YouTube, que são gratuitas, com muito conteúdo. Nossa primeira aula do curso está disponível no YouTube, para você ter uma noção do que é. Até para ter uma ideia de como é, né, Dé? Sim, para ter uma ideia. E a gente tem agora o nosso livro, né, que está indo para a 3ª edição já, segunda esgotada, o nosso livro de receitas low carb. São 92 receitas entre salgados, doces, tem sopas, tem pães, que a gente está falando dos pães, né, que o pão, a gente falou, o pão enjoa, né? Nosso livro a gente tem uma enormidade de receitas de pão. Ontem ainda tive um feedback de uma colega Nutri, inclusive, que fez uma receita do nosso pão de berinjela, ela amou. Minha mãe, que começou a estratégia, que há muito tempo é uma candidata a fazer estratégia low carb agora, ela assumiu mesmo as rédeas, está fazendo direitinho, testa todo dia uma receita, está sempre postando, isso está ajudando muito ela no processo, porque ela tinha, né, ela sempre gostou muito de pão, então cada hora ela faz um pão diferente, aí ela tá super entusiasmada e ajuda muito, gente, porque como eu falei também na outra dica, a gente não consegue fazer uma dietinha com bife de frango e salada. Não dá. A gente precisa muitas vezes lançar mão das receitinhas, e aí a gente tem muita opção bacana para vocês seguirem. Já estamos testando novas, né, Rê? Daqui a pouco, em breve, vamos ter o 2º livro com receitinhas novas.
E é isso em relação às nossas ferramentas. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Acho que assim, são coisas que podem agregar valor no seu processo, né? Assim, pode ser aquele suporte que você estaria precisando para aderir um pouquinho melhor, né? E a gente tem vários planinhos aí para o futuro, né, Dé? A gente pensou aí nesse grupo psiconutricional de emagrecimento, essas aulas online da gente fazer o curso DR Low Carb com a plateia, né, virtual, leituras comentadas aí de artigos, vídeos, livros, né? Uma coisa que a gente vai ser muito legal, que a gente está vendo para breve, aí é uma visita virtual ao supermercado para leitura de rótulos, aquele quiz sobre alimentação e low carb para saber se a pessoa está sabendo tudo. Tem também, né, Dé, uma coisa que as pessoas perguntam se a gente faz. Se a pessoa tiver interesse, pode procurar a gente para passar um dia com a nutricionista, né? A gente vai no mercado, faz compra, faz umas receitinhas na casa da pessoa, a pessoa até pode combinar aí com pessoas próximas, né, que estejam morando aí na mesma casa durante a pandemia, mas E a gente está até pensando, quem sabe um dia a gente vai ter o nosso aplicativo DR Low Carb, né, Dé? Tem muita coisa. Sim. Mas a Débora vai falar do que nós já temos agora, né? O que a gente já vai ter agora, que é esse nosso desafio 3 meses Pensamos de aí emagrecimento. Em fazer para vocês agora um desafio de 3 meses de emagrecimento. O que seria esse desafio? Seriam encontros semanais através de aulas, provavelmente do Zoom, como a gente está fazendo, a cada 15 dias, às terças-feiras, das 19 às 20h30, 1h30 de aula com vocês ao vivo, cada dia com um tema, e num total de 6 encontros. O valor desse investimento para esse desafio será de R$360, e a gente está dando um desconto que, em função até da aula não ter dado aqueles probleminhas tudo e algumas pessoas não conseguiram assistir até o finalzinho, a gente vai manter, né, por um tempo, né, esse desconto de 10%. A partir do momento que a gente publicar a aula nas nossas redes sociais, vai ter Sim, a gente vai permanecer 24 horas com esse desconto de 10%. E lembrando que é bem importante que a gente vai criar um grupo de Telegram para ir tirando as dúvidas. Então, esse desafio não vai ser só dos 6 encontros quinzenais, né? A gente vai dar um suporte, um feedback para vocês através desse grupo de Telegram. Então, tudo que tiver de dúvidas, coisas, a gente vai esclarecendo, vai dando esse suporte através desse grupo que a gente vai criar do Telegram. Então, se você tiver interesse, manda um direct para mim, para a Renata, para a gente ter a noção de quantas pessoas gostariam de participar desse desafio, porque a gente também tem que ter um número mínimo para poder concretizar esse trabalho, senão não compensa se for um número muito porque a gente vai usar uma carga horária que era de consulta individual, né, então, principalmente assim, a Renata, né, vai deixar de atender nesse horário para poder dar essa aula para vocês junto com a gente, né? Então, a gente precisa ter esse feedback e lembrando que esse desconto é por 24 horas após subir a aula para o YouTube, tá? Perfeito, legal. Acho que tem mais alguma coisa, Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente na aula que foi ao vivo, né? Até pela paciência, nós tivemos probleminhas de áudio, enfim, mas convidar mesmo, né, Dé, todo mundo aí para esse nosso grupo de Telegram e desse encontro, desse desafio, porque assim, até pelo valor, né, a gente tem aí contato com outros colegas, outros profissionais, blogueiros, youtubers, tal, que também fazem, mas a gente sempre gosta de ressaltar a nossa qualificação também, né, Dé? Nós temos mais de 22 anos de atendimento clínico, então, assim, não é realmente só um grupo de desafio, realmente é um suporte que, se você precisar mostrar um exame, a gente vai olhar, né? Se você precisar de algum suporte de 2 profissionais, né? Exato. Da área, e isso é muito importante, porque a gente está vendo muito grupo lançado aí à torto direito nos Instagrams da vida, com pessoas que não têm qualificação, que postam receitas que não são nem low carb. Então, isso vocês têm que tomar muito cuidado, inclusive com o que vocês seguem no Instagram.
Que tem muita gente falando, nossa, eu fiz uma receita, né, Rê? Chegar, eu fiz uma receita low carb com aveia. Eu fiz uma receita Polvilho. com polvilho. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Tomem cuidado da onde vocês estão tirando essas receitas, quem vocês estão seguindo, porque tem muito que É. não é nem profissional, né, Não, assim, da área, tem um viés é totalmente curioso. comercial, né? E é perigoso, a pessoa pode ser diabética tal, e ela fica com uma Sim, expectativa falsa da low carb, né? Mas sim. é isso aí, né? Então, a gente queria de novo agradecer e dizer que a gente está assim, muito empolgada com essa possibilidade, né? As pessoas vinham pedindo isso já há bastante tempo, Sim, pacientes, ex-pacientes, pessoas dos nossos cursos presenciais, né? As nossas alunas, que por causa da pandemia a gente não pôde mais fazer o curso presencial de receitas, então vai ser uma oportunidade da gente se encontrar também nesse final de ano aí, e certamente encerrar com muitas coisas gostosas aí o nosso ano. só complementando, que eu acho muito legal do desafio, porque quando você entra num desafio, você não está sozinha, né? Então tem muitas outras pessoas fazendo junto com você. Além da troca de experiências, de resultados, experiências, é um incentivo que você tem, né? Fala assim, Sim, pô, sim. eu tenho outras pessoas que estão acompanhando junto, né? Eu tenho que fazer direito para mostrar também o meu resultado. E isso, né, até né, nos grupos que você fazia e que eu Sim, fazia força também do no grupo, digital, uma vai incentivando a outra, com e isso traz um certeza. resultado E o sensacional que vínculo vocês não também, né, podem Dé? A gente imaginar. vê que a gente tem as meninas, tem a Camila, a Aline, a Priscila, a Cíntia, né? São pessoas que se tornaram amigas, que estão aí trocando Sim, experiências, né? Por que não, né? Vocês se juntarem a esse grupo aí e continuarem mantendo a motivação, porque é isso, né? Você sempre renovar a sua motivação rumo à sua melhor versão, né? É isso que a gente sim, quer de todo exatamente. mundo. Então tá Então é bom, isso, pessoal. pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até Rê. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Dé. Até. Até.